Sejam bem-vindos ao canal Short in Movie. E no pedacinho do filme de hoje, iremos falar de um filme chamado Tudo para Ficar com Ela. No início do filme, nos é mostrado um menino chamado Rick que vê sua mãe Lucy deitada inconsciente no sofá. Na verdade, a mãe de Rick, Lucy, tentou tirar a sua vida. Agora, vendo sua condição, Rick imediatamente a interna em um hospital. Então Rick fica sabendo das últimas cartas lidas por Lucy. Que Lucy veio a saber sobre sua melhor amiga Senhorita Bender e o caso de Rick. E talvez seja por isso que Lucy tentou tirar a sua vida. Rick nos conta como tudo começou. A mãe de Rick, Lucy, é alcoólatra. E ela não presta atenção nos filhos e ela fala sobre se divorciar do pai de Rick o tempo todo. Rick tem uma irmã chamada Kristen, que trabalha em um clube. Então nos é mostrado o pai de Rick, Joseph, que também não dá atenção aos filhos. Mais tarde, Rick se encontra com Jimmy, que é o dono de um clube de strip. E a irmã de Rick, Kristen, também trabalha neste clube. Então Jimmy diz a Rick para chamar uma de suas dançarinas. Ele vai até a casa dessa dançarina, só que ela não quer ir ao clube de strip. Então ela começa a seduzir Rick. Rick vai de lá para a casa de seu amigo Billy. Aqui também vemos a mãe de Billy, Senhorita Bender, e nós vemos ela mandar Billy buscar algumas coisas. E quando ela e Rick ficam sozinhos em casa, ela começa a se aproximar dele. No dia seguinte, na escola, Billy e Rick estavam conversando sobre. Nesse momento, Carlis aparece e ele faz uma aposta com o Rick. Que se ele conseguisse namorar com a Nina, ele ganharia $1000. Mas se ele perdesse, ele teria que pagar o dinheiro a ele. Rick concorda com a aposta. Mas depois ele percebe que Carlis é o filho de um gangster. E se ele não for capaz de dar o dinheiro da aposta, ele pode até matá-lo. Depois disso, Rick vê Lola no banheiro, que é na verdade um amigo imaginário. Lola motiva Rick, e diz que ele pode sim namorar com a Nina. Rick descobre que Nina havia terminado com o seu namorado Kevin. E sabendo disso, ele começa a sentir que pode fazer de Nina sua namorada. Enquanto ele estava na sala de aula, o seu professor tem um mal súbito e acaba morrendo. Devido a isso, todos os alunos saem da sala de aula e Rick vai falar com Nina. E pede-lhe que o acompanhe ao funeral do professor. Nina diz que ele poderia acompanhá-la ao funeral. No dia seguinte, no funeral do professor. Enquanto eles estavam sentados no carro da mãe de Rick, Nina diz a Rick que ela gosta de ouvir Josh Garbin e para impressioná-la, Rick diz a ela que ele conhece Josh Garbin pessoalmente e que ele iria ao seu concerto amanhã. Nina fica muito feliz ao ouvir isso, e ela pergunta a ele se ela poderia ir junto. E Rick responde que sim. Enquanto conversavam, alguém atinge o carro de Rick. E ao verificar ele descobre que ele foi atingido pelo pastor da igreja. Ele pede desculpas a Rick e diz a ele que irá consertar o seu carro. Como Rick prometeu levar Nina ao show, ele vai até Jimmy e pede que ele consiga ingressos para o show. Então Jimmy concorda em ajudá-lo, mas antes disso Jimmy dá a Rick a tarefa de obter a droga de seu traficante. Então Rick vai buscar a droga e ele consegue. Com isso, agora Rick precisa de um carro para ir ao show. Então ele pede o carro da senhorita Bender e ela concorda em emprestar o carro. No dia seguinte, quando Rick vai pegar o carro, a senhorita Bender pede a Rick para levar Billy junto com ele. Então Rick e Billy vão juntos para conseguirem os ingressos para o show. Só que lá, eles descobrem que o Billy os traiu e ele não comprou ingressos para o show. Além disso, ambos estavam pensando que estavam sozinhos, só que a Nina aparece. Então Billy vê o carro do pai de Rick lá e ao entrar eles veem o pai de Rick e o pai de Billy com uma garota. Agora, Rick não pôde levar Nina ao show. Então ele pede desculpas a ela e Nina o perdoa. No dia seguinte, quando eles vão para a escola, um novo professor se apresenta a todos, só que essa professora também acaba morrendo. Quando Rick chega em casa, ele recebe uma ligação do mecânico de automóveis que estava consertando o carro de sua mãe. O mecânico diz a Rick que vai levar mais uma semana para consertar o seu carro. Então ele deixa Rick dirigir um carrão por um longo tempo. Rick fica muito feliz com o carro e se diverte com Billy e Nina. Só que naquela noite ele é pego pela polícia. Na verdade,
a polícia pegou Rick porque eles encontraram o cadáver do mecânico no carro da mãe de Rick. E como Rick estava dirigindo o carro do mecânico, a polícia deduziu que o Rick tinha assassinado o mecânico. Rick é interrogado. E ele diz à polícia que ele foi ao mecânico para consertar o carro a pedido do padre da igreja. Enquanto isso, uma advogada chega lá que foi enviado pelo padre da igreja para ajudar Rick. E a seu pedido, Rick coloca toda a culpa em seu pai. Com isso, a polícia deixa o rapaz ir embora. Enquanto levava a advogada para casa, ela acaba usando algumas drogas por engano. E depois de ficar bêbada, ela começa a se aproximar de Rick. Só que agora ele estava apaixonado pela Nina. Então ele apenas deixa a advogada em casa e vai embora. Voltando para casa, ele descobre que sua irmã Kristen convidou vários de seus amigos strippers para casa. Vendo isso, Rick tem uma ideia. E ele diz a Billy para abrirem um clube de stripper por uma noite para conseguirem os $1000 de Carlis. Rick estava pensando que perderia a aposta, então ele conta tudo à sua irmã Kristen. E todos os outros concordam com isso. Billy também chama sua mãe, mas o Rick não gosta nada da ideia. Quando Billy sai, a senhorita Bender tenta seduzir Rick à fossa, só que o Rick consegue se esquivar. Depois de um tempo Billy aparece e vê sua mãe correndo atrás de Rick e ele diz a Billy para levar sua mãe para outro quarto. Depois disso, Rick convida Jimmy para a festa, para que ele possa lidar com a mãe de Billy. Depois disso, a festa começa, Billy e Rick começam a ganhar muito dinheiro. Depois de algum tempo, Jimmy também aparece e o Rick o manda para a senhorita Bender. Depois disso, a Nina também aparece. Ela estava preocupada com Rick sobre o caso da polícia. Rick então leva a Nina para seu quarto, onde ambos se aproximam, e quando eles estavam prestes a beijar, a senhorita Bender aparece. Enquanto a senhorita Bender estava conversando com Rick, Nina fica sabendo que Rick está tendo um caso com ela. Ela fica bastante chateada e vai embora. Só que o Rick tenta convencê-la, só que ela também descobre que Rick havia apostado com Carlis que conseguiria namorar com ela. E isso deixa ela ainda mais irritada. Enquanto isso, a polícia chega no local graças ao clube de strip que eles não tinham permissão para abrir. A polícia prende todos, exceto Rick. Agora, com tudo isso, Nina está presa. O que faz o Rick se sentir muito mal. No dia seguinte, Rick vai à delegacia, e lá ele descobre que a Nina também se apaixonou por ele. Mas agora, depois desse incidente, ela nem quer mais olhar para ele. Quando ele chega em casa, Rick recebe uma ligação de seu pai. Por causa disso, ele se meteu em muitos problemas, já que Rick havia dito seu nome na delegacia. O que nós vemos no filme nesse momento é um flashback. Rick estava com problemas por todos os lados, então ele vai à igreja para se confessar. Lá ele conta ao padre sobre o seu caso com a senhorita Bender. Então o padre começa a lutar com ele, porque ele também estava tendo um caso com a senhorita Bender. Depois de tudo isso, Rick vai até a senhorita Bender e termina o seu caso para sempre. Rick vai ao hospital para ver sua mãe. E enquanto conversava com a sua mãe, ela percebe que Rick estava muito chateado. Então ela diz a Rick que ele tem que corrigir tudo isso e admitir seu erro. Ouvindo tudo isso, Rick fica motivado, mas ele é pego por Carlis, porque Rick ainda não havia lhe dado o seu dinheiro da aposta. Carlis prende os dedos de Rick. E vendo isso, Rick fica muito nervoso. Mas Carlis conta a Rick que ele estava apenas brincando, e então Carlis deixa Rick ir embora. Depois disso, Rick vai até a sua advogada pedindo ajuda para tirar o seu amigo da prisão. Só que Rick já não tinha mais dinheiro para pagar os honorários, então o advogado a contrata para um emprego de meio período. A advogada vai à delegacia e libera o amigo de Rick. Depois disso, Rick vai ao hospital para ver a sua mãe, onde nós vemos que a Nina está fazendo um trabalho de meio período por lá. Rick encontra sua mãe e dá a ela um papel de divórcio. Quando Rick estava saindo do hospital, Nina o encontra e primeiro Rick pede desculpas a ela. Nina perdoa Rick e o filme termina com os dois se beijando. O que vocês acharam desse filme? Se vocês curtiram, nos dê o seu like e não deixe de se inscrever. Obrigado a todos, valeu!